A pessoa ganhou $1 aqui nos Estados Unidos, ele já é considerado um residente fiscal. Você tem que reportar nos Estados Unidos a sua renda global. Independente se você é brasileiro, se você é hispano, europeu, você é obrigado a declarar a sua renda nos Estados Unidos. Bem-vindos ao LatinCast, a sua comunidade brasileira online aqui nos Estados Unidos. É um prazer ter você aqui com a gente e hoje temos mais uma vez um grande convidado, um grande bate-papo. Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado, eu estou aqui com o meu amigo Robson. Fala, meu amigo Gleis. Mais um episódio, hein, meu amigo? Mais um, a gente está caminhando, hein? Isso é bom demais. É aquela correria, mas vale muito a pena, né? Não é? A correria é grande, cara. E a gente marcou, a gente fez um episódio atrás do outro. Foi. Né? Esses dias a Tani não tá aqui com a gente e tá sendo uma coisa corrida, mas tá gostoso. Será que pro próximo ela vai estar presente? Eu espero que sim. Ela já tá fazendo falta, ela já faz falta, ela faz falta. Mas olha, eu sei que você também está sentindo falta. A Tani, ela vai estar aqui. Eu espero que no próximo episódio. Se não, quando ela voltar, com certeza vai estar aqui, porque ela faz falta nessa mesa e nesse bate-papo tão gostoso que a gente tem sempre. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Fala. Quem será o entrevistado de hoje? Eu sei que o tema que nós vamos falar... É polêmico, hein? É polêmico, mas super necessário. Demais. Né? Demais. A nossa comunidade brasileira, ela precisa ser esclarecida e tem certas coisas que nós precisamos de um profissional para poder esclarecer, né? Certas coisas que nós temos dúvidas. Esse vai ser um assunto que você precisa. Se você é empresário, se você, na verdade, qualquer pessoa que mora nos Estados Unidos, você tem que fazer o seu imposto de renda. É isso aí. Nós vamos falar sobre imposto de renda, contabilidade, tudo a ver com essa parte financeira. E um detalhe, muito do que vai ser falado aqui, geralmente, não é gratuito. Né? As pessoas pagam uma consulta para poder ouvir o conteúdo de hoje. Então, por favor, dê um like aí, nos siga nas redes sociais, dá uma força pra gente. Nosso papel aqui é entregar um conteúdo de valor para vocês, né? Mas sem muitas delongas, vamos apresentar o nosso convidado. Ele recentemente mudou da Flórida. O seu nome é Adriano Simões. Adriano, bem-vindo ao LatinCast. Pô, gente, obrigado aí pelo privilégio de estar participando aqui com vocês, né, nesse projeto incrível que vocês estão colocando aqui na comunidade aqui de South Carolina. Né? E aqui a gente está aqui para somar, né? Para trazer aqui realmente, responder, tirar aí as dúvidas, né? Podemos dizer assim, e trazer aqui um esclarecimento. Eu acho que todo mundo merece, né? Uma informação de qualidade, uma informação real. Então a gente está aqui para realmente contribuir, trazer conteúdo, né? De qualidade para todo mundo, né? Poxa, Adriano, olha, eu estou como Robson, nós somos empresários. Né? O Robson tem a sua empresa de tecnologia, eu tenho a minha empresa de investimento em real estate e nós sabemos como é a vida do dia a dia e quanto é importante a contabilidade, a parte junto ao IRS, ali a declaração do imposto de renda. E uma das coisas que eu vejo, e eu acho que o Robson vai concordar comigo nisso, nós temos muito poucas pessoas que são profissionais nesta área e é uma carência muito grande. Então, eu de verdade quero te dar as boas-vindas a Charleston, a Carolina do Sul, e que você possa ter muito sucesso e êxito nessa nova jornada, né? E possa ajudar muito a comunidade, porque nós carecemos. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. E aqui estamos, exatamente, né? Para trazer esse conteúdo, agregar valor, né? Tirar as dúvidas, ajudar as pessoas no que elas precisam, para que elas possam, né? Fazer o seu tax da melhor forma, de uma forma correta, sem atropelo, sem medo, sem pagar nada de mais, nada de menos, pagar aquilo que é correto. Ô Adriano, diga quem é o Adriano. Fala um pouquinho da sua trajetória, o que te trouxe para os Estados Unidos. Começa lá do início. Dá um overview aí de quem é o Adriano. Vamos lá. Quem é o Adriano? O Adriano é brasileiro, 47 anos, made in Manaus. Made in Manaus. Sou 100%... Na Zona Franca, não? Não fui. Fui feito na Zona Franca de Manaus, né? Tem um selinho aqui de Made in Manaus, mas assim, é de onde eu vim, de onde basicamente a minha escola foi lá no Polo Industrial, né? Onde eu realmente conheci
E me apaixonei pela contabilidade, finanças, foi onde eu realmente comecei, né, a minha carreira dentro da indústria. Eu fui criado pela minha avó, não tenho vergonha de falar isso. A minha avó foi uma pessoa tão incrível que, apesar de tudo que eu aprendi com ela, uma coisa que ela nunca me deixou perder foi o amor pela minha mãe. Né? Por, enfim, trajetórias da vida, né? Mas eu aprendi muita coisa com ela. Minha avó é uma pessoa muito simples, sabe? Era costureira de bairro e me ensinou muita coisa que eu carrego comigo até hoje, né? Então, de sempre fazer o seu melhor, de sempre ser honesto, sabe? De nunca mentir, ser honesto com as pessoas. Acho que isso é o básico, né? E isso faz com que, né, no momento que você se torna adulto, a gente se torna uma pessoa melhor, né? Não melhor que os outros, né? Porque eu não sou melhor que ninguém. Eu não tenho essa petulância de dizer que eu sou melhor que alguém. Mas eu procuro sempre fazer aquilo que é melhor, né? Se alguém se precisa de alguma ajuda, poxa, o que eu preciso, com o que eu posso te ajudar? Com uma informação? Cara, eu te dou informação. Né? Preciso de dinheiro? Falou, cara, dinheiro eu não tenho muito não, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Né? Então, essa é a minha trajetória, né? Até aqui. Então, fora isso, eu sou marido, sou filho, sou pai, sou cristão, né? Tenho esses conceitos comigo e é o que me fez até vir aqui aos Estados Unidos, né? E por que eu vim para os Estados Unidos? Cara, porque eu cansei do Brasil. Essa aqui é a verdade, sabe? Eu tinha uma posição, né, numa empresa onde eu era o responsável por muita coisa, tinha uma equipe gigantesca, né, onde entre controladoria como um todo, né, mas finanças, contabilidade, financeiro, né, fiscal, né, reportando para CEO, para diretor financeiro, enfim. E naquela loucura ali você se sente às vezes até meio acuado, né, quando em determinado momento as coisas não acontecem como, principalmente quando o teu chefe não espera, né. E aí 1 milhão de explicações, justificativas, mas assim, esse é o mundo corporativo, né? O mundo corporativo, ele te paga bem, mas em compensação ele quer o retorno, né? Ele quer o teu melhor, ele quer, né, em detalhes, ele quer saber de tudo que está acontecendo e por quê. Quando as coisas vão bem, ótimo, quando não, putz, né, o negócio é bem acirrado, né? Então, mas assim, tudo isso, né, me fez realmente, assim, criar uma capacidade, né? Ou seja, de sempre ir atrás daquilo do que eu não sei, né? A gente não sabe de tudo, né? Então, mas a gente vai se aperfeiçoando. Hoje em dia, né, principalmente, você não sabe de alguma coisa, poxa, você busca no YouTube, no Google, né? Hoje tem as IAs aí, que você coloca a TIM, ela fala espirro, tome esse remédio, entendeu? A gente tá na era da informação. Então, assim, para essa geração de agora, eu falo para a geração dos meus filhos, cara, vocês têm aí, vocês não sabem o que é você ir para uma biblioteca, né, atrás de um trabalho, de um assunto, escrever no papel maço. Hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, você aperta um botão e tá pronto. Faz quanto tempo você está nos Estados Unidos, Adriano? Eu tô há 5 anos, eu tô no 5º ano agora. E você morou aonde antes de vir para Carolina do Sul? Então, eu já vim do Brasil, né, melhor dizendo, já vim para morar em Orlando. Na verdade, eu comprei uma franquia. Vou contar um pouquinho do que aconteceu. Acho que é interessante, até mesmo por uma questão de resiliência, tá, gente? Eu deixo aqui para que você nunca desista, né, do sonho que você tem, né? Se você sonha algo, se você espera por isso, não vai cair de paraquedas. Você tem que realmente correr atrás. E eu queria só compartilhar aqui um pouquinho da minha história. Hoje eu consigo colocar isso de uma forma bem tranquila. Há alguns anos não, tá? Eu vim do Brasil para cá, onde eu vinha estabelecer uma franquia, né? Eu e a família, nós tínhamos essa ideia de mudar, né, para cá, por uma questão de qualidade de vida, né? A gente dá uma oportunidade para os nossos filhos. E comprei uma franquia, né? Fiz tudo que vocês possam imaginar, gente, de número, de cálculo, de business plan. Só que eu só esqueci de colocar o Covid na minha equação. Quem é que pôs, né? Acho que ninguém imaginava. E aí eu me vi, assim, um momento bem complicado, realmente bem difícil, porque, assim, fechou tudo, gente, né? A Flórida foi um estado que você ainda lhe permitia fazer algumas coisas, né? Ao contrário de outros estados que realmente foi shutdown 100%, né? Você não podia sair à rua,
infelizmente, eu perdi, né? Eu perdi a franquia, perdi o dinheiro que eu coloquei. Assim, eu me vi numa situação bem delicada, sabe? E aí você, né, pensa milhões de coisas. Posso falar aqui, cara, uma delas não sei se é permitido, mas tirar a vida, né? Eu pensei isso em alguns momentos, tá? Você deve ter entrado em depressão, provavelmente, então. Sim, foi um momento bem complicado, assim, porque você se sente o incompetente, você se sente o incapaz, você se sente a última pessoa do universo, né? Como é que você, poxa, um cara, aí vem aquilo, pô, eu financeiro, né? Cuidava de milhões, né? Dei retorno para a empresa, né? Redução de despesa, um monte de coisa, e comigo, com a minha empresa, eu não tive essa capacidade. Então, sabe, ali é um turbilhão de coisas, né? E aí uma vez eu cheguei com a família e falei assim, olha, a gente tem duas coisas. Ou a gente volta para o Brasil, ou a gente fica e recomeça. Só que é o seguinte, eu queimei a ponte para o Brasil. Então a gente vai ter que voltar nadando, a gente vai ter que arrumar um barco emprestado, como eu não sei como é que a gente vai fazer, mas enfim, decidimos ficar. Fiz trabalhos... Uma coisa que é interessante, gente, que a América me fez extrair o melhor da gente. A América faz isso, né? Uma coisa que eu escutei isso muito quando cheguei aqui, mas eu não entendi assim realmente ao pé da letra. A América é feita para todos, mas nem todos são feitos para a América. Isso é clichê, né? Podemos dizer assim, mas não. Eu posso dizer que eu vivi isso. Porque se você é aquele tipo de imigrante que vem realmente determinado a ficar, determinado a realizar o sonho, você vai passar por muitos problemas que você talvez nunca imaginou em passar no Brasil. E aqui você se vê sozinho, porque normalmente você não tem família, você não tem, né, pessoas próximas que possam te, né, até mesmo, sei lá, uma ligação, né, para te ouvir. Né? Primeiro que quando você chega aqui, as pessoas te veem como um cifrão. Essa que é a verdade. As pessoas querem tirar de você e ficam né, de novo, com informações erradas, com informações, né, indevidas, e eu passei por isso. Então, assim, por isso que hoje, assim, poxa, eu estou numa posição em que eu posso contribuir, né, para que as pessoas não, né, que recém-chegadas ou que já estão aqui realmente batalhando, ainda andando em círculos, né, sem aí né, o que fazer, como fazer, o que eu posso mudar. Poxa, eu, né, com essa experiência, que pode parecer pouca, né, de 5 anos, tem gente que está aqui há muito mais tempo que isso, mas eu consigo contribuir, né, com alguma coisa, trazer, olha, gente, eu passei por isso e sinto a tua dor. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou que a América extrai o melhor que há dentro de nós. Eu diria um pouco diferente, viu, Robson? Eu acho que a América, ela extrai a essência do que existe dentro de nós. Uhum. Porque tem pessoas que chegam nesse país e, infelizmente, não extrai o melhor deles. Extrai o pior deles. Uhum. Porque extrai aquilo que está dentro deles. E é a mesma coisa quando a gente fala de dinheiro, né? Quando você ganha muito dinheiro. O dinheiro, ele só acelera ou ele multiplica aquilo que está dentro de você, né? Seja para bom ou seja para ruim. Então, eu acho que a América, só pegando esse gancho do teu comentário, sim. né? Ele extrai justamente aquilo que há dentro de você. Perfeito. Se você já é uma pessoa inclinada para as coisas boas, para o bem, é isso que vai sair de dentro de você, porque a América vai te colocar nesse caminho. Se você é uma pessoa que, infelizmente, toma escolhas erradas ou distorcidas, também a América vai proporcionar isso para você e esse caminho. Então, eu acho muito, muito legal o que você falou. E a sua história, por mais que sejam só 5 anos aqui... É, né? bastante tempo. É bastante tempo, mas você tem uma longa história no Brasil, né? Que pode não traduzir 100%, mas você tem toda essa bagagem corporativa que uma das coisas que mais nós precisamos aqui, como comunidade brasileira, é essa estrutura de como as coisas devem ser feitas da forma correta. Especialmente no ambiente empresarial, no ambiente de empreendedorismo, esse ambiente que a gente caminha todo o tempo. Eu não sei se você concorda comigo, Robson, mas eu vejo muito dessa forma.
Sem dúvida, eu creio que a América é um potencializador. Né? Essa palavra é ótima. Te traz muita resiliência, você tem que ter É resiliência isso mesmo. para atravessar. Eu não diria problemas, eu diria que são desafios. E que no Brasil a gente está dentro de um comfort zone, né? Uma zona de conforto. Então, ali você está na sua língua, na sua cultura e onde você nasceu, né? O seu ambiente. Quando você muda de ambiente, é que você começa a entrar numa área de desconforto. E aí é que você tem que entrar com a resiliência. Eu acho que para mim uma das palavras mais valiosas aqui é resiliência. E a América, de fato, te potencializa. Coloca realmente a sua essência para fora. E é o que você disse, se a pessoa tem uma essência boa, ela potencializa isso. Se ela tem a essência ruim, ela também potencializa isso. É a mesma coisa que o dinheiro faz. As pessoas falam, o cara ali ficou milionário e mudou. Não, ele não mudou. Ele já era assim. Só que o dinheiro trouxe o poder que ele não tinha antes visível, de poder só externar o que ele realmente é. Exatamente. Entende? Mas, Adriano, a gente tem muita pergunta para você. Vamos lá. E a gente está num bate-papo tão gostoso assim, mas vamos ser efetivos. Eu quero te fazer perguntas relacionadas a essa vida de contabilidade, preparação de impostos, como se preparar, o que não fazer, o que fazer. Ok. E a gente vai fazer um formato um pouco diferente. Eu vou te fazer mais perguntas, tá? Para poder, assim, usufruir o máximo do teu conhecimento possível. Vamos lá. Tá bom? Ok. Então, a primeira delas, eu queria saber de você o seguinte. Quais são os documentos essenciais que os imigrantes brasileiros precisam reunir para preparar a sua declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos? Se você for pegar os documentos mais importantes, quais são o que eles não podem deixar de ter? A pergunta ela é bem pertinente, gente, mas assim, o que acontece? Antes da pessoa simplesmente abrir uma empresa, primeiro, ela precisa saber o que ela vai fazer. Ela precisa saber onde que ela vai atuar. Porque assim, abrir uma empresa é muito simples. Aí entra naquela mesmice que muito... Eu não estou aqui para falar mal de contador, de escritório, pelo amor de Deus, não estou aqui para isso. Mas assim, porque fica uma coisa muito mecânica, né? Mas antes de chegar aos finalmente falar, olha, você precisa do documento 1, 2, 3, a gente precisa entender qual é o tipo de empresa que se adequa para a atividade que aquela pessoa vai exercer, né? Se é uma LLC, se é uma corporate, né? Se é algum outro tipo de modelo de empresa. Na verdade, nós temos 2 tipos de empresa nos Estados Unidos que são muito comuns, né? Que são as LLCs, né? Que são as Limited Liability Companies, muito parecidas com a limitada no Brasil, e as corporates, né? Que são como se fossem as SAs. Só que cada uma dessas empresas existe um modelo de tributação. E se a pessoa escolher isso de uma forma, se ela não souber disso, ela pode, né, sendo mal orientada, ela pode se equivocar, escolher um modelo de empresa que não se adequa, né, para ela em específico, e ela pode pagar muito imposto, menos imposto, entendeu? Precisar de documentos que talvez ela não tenha, não possa. Como, por exemplo, se você tem uma LLC, o modelo de LLC, gente, ele é muito similar à MEI no Brasil, onde quem paga o imposto não é a empresa, mas é o sócio. Quem vai declarar o imposto da empresa são os sócios, né? O sócio ou os sócios na pessoa física. E isso faz com que, se a pessoa não tiver uma residência permanente, vai precisar de um outro documento chamado IT Number, que a gente vai chegar lá, depois a gente vai falar em específico desse documento, né? Porque também existe uma série de porquês e nuances desse documento em específico. Respondendo a sua pergunta, a documentação. Gente, a documentação eu preciso de um documento de identificação, no caso, o passaporte, né? Se a pessoa tiver uma drive license, né, válida, seria esse documento. Eu preciso de um endereço americano, não pode ser P.O. Box, como fala, caixa postal. Caixa postal, é isso. E eu preciso do nome da empresa. Isso é o básico. É o basicão. Adriano, mas eu moro no Brasil e eu posso ter uma empresa nos Estados Unidos? Pode. Você me apresentando essa documentação, eu abro uma empresa nos 50 estados americanos que você queira. Mas né? só uma dúvida, a pessoa não precisa então do IT Number ou do Social Security Number para abrir a empresa? Para abrir uma empresa, não. Eu não sabia. Não precisa. Tá? Isso aí, a questão do IT ou do Social é para uma questão de aplicação de imposto. Tá? Mas no momento em que a pessoa está abrindo hoje a empresa, ela não precisa de um documento como IT ou Social. Só uma pergunta. Quando você abre a empresa, eles te pedem
o Employer Identification Number. Ou, perdão. Esse já é o número da empresa, no caso. Esse já é o número da empresa. Esse é o Você não CNPJ. precisa para abrir a empresa. Mas automaticamente, logo após você abrir a empresa, você tem que aplicar Isso. para o seu Employer Identification Number. Exato. Em todos os estados, tá? A abertura de empresa ela é feita em dois momentos. O primeiro, a gente aplica ao estado em que a pessoa quer, ou que a pessoa está residindo, ou que ela quer fazer o negócio. Então, a gente aplica no estado. Isso é muito rápido, tá, gente? Isso tudo é feito online, não tem nada que você tem que se dirigir até o county, ou, enfim, ao local. Em termos de 3 a 5 dias úteis, o estado te devolve, né, com a empresa aberta no estado. E uma vez que você tem essa autorização do estado, você segue para retirar o teu EIN, né, que é o CNPJ americano, ok? Mas em nenhuma dessas etapas não se precisa apresentar se você é residente, não há essa necessidade. Eu já ouvi muito dizer que, por exemplo, vamos falar um pouquinho do Tax ID Number, Ok. tá? Do ITIN Number. Ok. Para você poder tirar esse Tax ID Number, você precisa declarar o seu imposto de renda primeiro e com essa declaração você é elegível, então, a justificar para o IRS que você precisa de um Tax ID Number. Vamos lá. ITIN, o famoso ITIN. Individual Taxpayer Identification Number. Ok? Como é que a gente aplica ele? Primeiro que, no momento em que você aplica, você faz o seu imposto aqui nos Estados Unidos e você passa a ser um residente fiscal, tá? O que isso quer dizer? Que você não é um residente permanente, tá? Porém, você ofere renda nos Estados Unidos. De alguma maneira, seja ela passiva ou não. O que é o passivo? Aquele que eu tenho, por exemplo, eu sou um investidor, eu comprei uma casa de férias e a casa de férias está lá gerando, né, o meu income mensal, né, e ao final do ano eu vou precisar reportar todo o income que aquela propriedade me trouxe, certo? Esse é o investidor passivo. O investidor ativo é que ele realmente trabalha, né, seja na Amazon, seja fazendo qualquer coisa. A pessoa ganhou $1 aqui nos Estados Unidos, ele já é considerado um residente fiscal. Você tem que reportar nos Estados Unidos a sua renda global, independente se você é brasileiro, se você é hispano, se você é europeu, você é obrigado a declarar a sua renda nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que muita gente quase não sabe disso, tá? Né? Ou somente te retira o documento, mas não sabe da importância que aquele documento lhe traz. Além da importância da responsabilidade que aquilo também lhe traz sobre o fisco americano, né? Sobre a Receita Federal Americana. Para que você tire um ITIN, né, para que dê o direito, existem duas formas. Uma é o que a gente chama de teste de presença. Não sei se vocês já ouviram falar isso. O que é o teste de presença? Se você tiver 183 dias, né, de presença nos Estados Unidos, você já é um residente, considerado residente fiscal junto ao IRS. Você já é um global income. Você já tem que fazer o seu reporte de qualquer renda que você tenha ao redor do mundo, tá? E funciona assim, o teste de presença funciona assim. Normalmente são 3 anos. No ano corrente, imagina que 2024, seriam 100% dos dias. No ano anterior, 23, é 1/6 dos dias do ano. E no ano, no caso 22, é 1/3. Então assim, se nessa soma desses 3 anos, imagine que a partir do 3º ano você somou 183 dias, você já passa a ser aos olhos do IRS, você já é um residente fiscal. Inclusive, assim, aquele turista, né? Que o turista, para a imigração, você pode ficar até 6 meses, perfeito? E tem gente que estende o prazo, né? Eu vou estender meu visto de turista, eu quero ver o que eu vou fazer, eu não estou com dúvida. Só que, fiscalmente, você já é um residente fiscal. E você já tem por obrigação declarar o seu imposto. Mas isso entra em conflito, não entra? Porque com o visto de turista você não tem permissão de trabalho. Ok. Como é que você vai ter um income, no caso,
Você Só vai no ter... caso de investimentos? Então, ou... você vai ter que reportar o que você tem no Brasil. Esse é o ponto. Lembra do que eu falei? Global, você tem que reportar o seu global income. Interessante. Se você está aqui presencialmente mais de 183 dias, você já tem obrigação de fazer o seu imposto aqui, mesmo que a tua renda toda seja do Brasil. Porque, teoricamente, aos olhos da imigração, se você estender os 180 dias, você está se mantendo de alguma forma Exatamente. sem trabalhar Isso. com a renda de outro lugar. Então você tem que reportar essa renda. Poxa, é uma coisa interessante. Muito bom o que você está falando. Né? Muito interessante. E o que eu falo, eu acho que assim, eu posso dizer que muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe. Acha que simplesmente são 9 números que ali, números mágicos. Que mas é o seu Social Security. Exatamente, não é bem assim, né? Então existe essa responsabilidade que as pessoas realmente precisam, né, ter em mente. Né? Muito bom. Você tem uma pergunta? Eu tenho. Você comentou dos estados, né? E só para esclarecer o pessoal, aqui nos Estados Unidos, a maioria dos estados tem regras diferentes, né? Como se fosse cada um país praticamente em relação a regras. Para abertura de empresa e para fins fiscais, é diferente essa? Tem regras diferentes em cada estado? Existem. Na verdade, no geral, basicamente assim, para abertura de empresas são iguais. A diferença é de que alguns estados, né, existe o imposto estadual e alguns outros não. Por exemplo, aqui em South Carolina, quando você reporta o seu imposto, você tem o imposto federal e o imposto do estado. Na Flórida, não. Você tem somente o imposto federal, né, na pessoa física, ok? Então, por isso, assim, muitas empresas, as pessoas preferem ter a residência fiscal na Flórida por conta de você ter apenas o seu imposto federal. Né? Eu posso dizer que o Trump tem a residência fiscal, a residência dele é Flórida, né? Para quem não sabe. Por quê? Porque lá somente existe o imposto federal, não existe o imposto estadual na pessoa física. Interessante. Tá? Então, são 5 estados, né, onde não existe o imposto federal. Todos os demais estados você tem o imposto o federal e o do estado. Agora, já que a gente está falando já sobre o Tax ID Number, então eu estou aqui, me mudei do Brasil para cá, hipoteticamente me mudei do Brasil para cá, tenho permanência por 180 dias, 6 meses, eu decidi estender o meu visto, ou a minha estadia, e eu comecei a trabalhar. Comecei a fazer algum bico por aqui, por ali, ajudar alguém para poder ajudar na entrada. E eu quero declarar o imposto de renda porque eu acredito que, eventualmente, isso vai me beneficiar de alguma forma. Primeiro, quais são os benefícios de submeter um imposto de renda, mesmo não estando em um status legal, digamos assim. E a segunda pergunta que eu tenho, como eu posso fazer isso? Certo. Vamos lá, gente. Primeiro é bom esclarecer o seguinte. IRS, Receita Federal e Imigração, eles não se conversam, tá? Por incrível que pareça, eles não têm... Porém, se você está com status de turista e se você trabalhar, você infringiu, melhor dizendo, uma lei migratória, correto? Porém, se você trabalhou, né, e se você não declarou seu imposto, você infringiu uma lei federal. Você apanha dos dois lados. Então, assim, você fica meio que no... Aí, o que eu faço? Bom, a imigração você já realmente infringiu, não adianta. Você já ultrapassou o sinal vermelho. Se era algo que você não podia fazer, você já fez. Só que, então, você tem a obrigação de fazer o imposto, tá? De que forma? Né? Através de uma empresa, aí sim, você abre uma empresa, a gente abre a empresa. A pessoa, dependendo da nossa conversa, a pessoa decidir pela LLC, a gente abre a LLC, no momento da entrega do imposto, a gente faz a retirada do IT Number para que ela declare o imposto na pessoa física, tá? Mas se futuramente você pretende pleitear um visto de permanência, o que você trabalhou, a empresa que você abriu no seu nome, isso vai aparecer na imigração, tá? Então, assim, Adriano, o que eu faço? Eu falei, olha, eu sugiro, nesse caso, de você realmente buscar um advogado de imigração que possa te orientar ao que fazer e o que não fazer. Eu vou te orientar na questão do imposto, né? Mas na sua questão imigratória eu não vou conseguir, né, te ajudar. E porque
as pessoas acabam confundindo, né? E aí trazendo tudo pra gente. Olha, eu tô nessa situação assim, e aí o que eu faço? Eu tiro o ITIN, não tiro o ITIN? Eu falei, olha, a pessoa que tem para te dar essa orientação é o seu advogado. Eu não sei qual que é a estratégia que o advogado tem para você. Eu e a minha esposa, nós temos várias LLCs. E a gente passou por uma reestruturação da organização das LLCs. Então, a gente contratou um advogado para reestruturar um planejamento a longo prazo, enfim, com questões de will, de testamento, enfim, tudo isso. E foi interessante porque o que você está falando é verdade. O advogado, ele apenas te dá o conselho na parte de advocatícia da especialidade dele. E ele fala, olha, qualquer outra pergunta sobre contabilidade e como isso vai afetar o teu imposto, você tem que perguntar ao teu contador. E eu tive que fazer uma reunião comigo, o advogado e o contador, todo mundo no telefone, para esclarecer todas as perguntas ao mesmo tempo, porque cada um era perito na sua área específica. Embora esteja tudo conectado, né? E talvez essa é a confusão, que o cara te procura já esperando uma resposta de um advogado de imigração, de um contador, de uma pessoa só. São dois profissionais diferentes, né? Eu acho que eu já falei isso. Eu acho que eu já falei isso nos 3 ou 4 episódios. Existem 5 ou 6 pessoas que você tem que ter o telefone. Cara, eu não canso de falar isso. Porque, você tem que ter o telefone do seu contador, você tem que ter o telefone do seu advogado, você tem que ter o do seu corretor de imóveis, do seu rapaz de seguro, do cara do banco. Você tem que ter esse pessoal, porque é a sua equipe de trabalho. E eles trabalham independentes e, ao mesmo tempo, têm que trabalhar unidos. Exato. E isso que você está falando é o que eu sempre digo para as pessoas que eu atendo. Né? Às vezes as pessoas chegam meio tensas, assim, né? Com aquela tensão. Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser? Aí eu falo assim, quando eu vejo que a pessoa tá meio assim, aí eu falo, olha, você sabe que para médico, pastor, padre e advogado e contador você não pode mentir, né? Aí a pessoa... Então, pois assim, gente, não é porque eu queira saber da vida da pessoa, não é isso. Né? Embora, por muitas vezes, a gente acaba sabendo que a pessoa ali abre o livro, né, conta tudo... Né, é o que eu falo, eu só não sou ainda psiquiatra, né? Mas o resto, terapeuta, só psicólogo. Não pode passar a receita do eu só não dou receita. Eu só não dou a receita do gadernal, mas assim, do resto a gente acaba sabendo da vida da pessoa, né? Porque é o que eu falo, olha, eu vou te ajudar, mas eu preciso que você me fale. E aí eu consigo falar, faz isso, faz aquilo. Inclusive, também eu acho que uma coisa bem interessante a gente colocar aqui para todo mundo, assim, gente, tem alguém recém-chegado. Essa pessoa não tem empresa, ela não sabe o que vai fazer, mas ela precisa trabalhar. Não receba o salário dessa pessoa na sua conta. Porque quem vai pagar por isso é você. O que eu quero dizer isso? Eu sei que às vezes as pessoas se compadecem. Poxa, é um pai de família, uma mãe de família, precisa trabalhar, não é aquela coisinha ali... Ah, não, né? Aí leva pro empregado, né? Pro chefe, olha, às vezes é uma cleaner, às vezes é um helper, né? De construção, que precisa ali ganhar ali a sua semana. Aí, não, recebe na minha empresa. Aí o chefe deposita na empresa, você vai lá, tira o dinheiro e entrega para ele. Não faça isso. Por quê? Você pode até fazer, gente, vamos lá, por um período muito curto, né? Coisa de 1 semana, 2. Tá? Tipo assim, para o cara se estruturar, receber o dinheiro e já abrir a empresa dele. Porque senão você vai pagar por esse income que entrar na sua conta. Lembre-se que nos Estados Unidos, o fisco ele não quer saber o carro que você anda, ele não quer saber a casa em que você mora, ele não quer saber se você anda de avião, se você anda de jatinho, o que você faz. Mas ele quer saber o quanto você ganha. Isso aí ele não abre mão. Tá? Então, assim, eu tô falando isso porque é interessante e eu já vi vários casos, né, assim, de pessoas realmente que ajudaram quase 1 ano, né, aí a pessoa pegou, não deu certo, foi embora. Tá, e aí o que ele recebeu? Porque isso existe um incremento naquele income, né, aí a pessoa não tem a despesa suficiente para justificar aquilo, né, tudo aquilo sai como retirada. E a retirada, ela é tributada. Ela é tributada, é um members draw, né? Exatamente, é como se fosse um ganho de capital que você está fazendo ali. E aí a pessoa, né, vai ter que pagar por isso. E aí? Só que a pessoa já voltou. A pessoa desapareceu, foi para outro estado, como, né, eu vejo isso, né, acontecer. E aí a pessoa falou, olha,
Então, que sirva de lição. Esses são os aprendizados, né, que as pessoas levam. Então, assim, isso aqui é só um friendly advice que eu deixo, né, para... É um tip extra. Exatamente. Assim, poxa, tem um recém-chegado, pô, legal, o cara ajuda, o cara dá 2 semanas pro cara, dá um notice. Daí você tem 2 semanas, se você não conseguir, falou, velho, desculpa, eu não vou conseguir continuar te ajudando, não. Interessante. Muito O bom. que você tá pensando, Robson? É muita informação valiosa, viu? Tem coisa que eu também não sabia aqui que ele tá trazendo. Era importante o pessoal aí depois pegar assista de novo esse episódio aí, pega um caderninho, uma caneta e anota. Sim, vamos fazer perguntas e respostas mais. Você sabe que você que está assistindo, eu te recomendo você gravar ou salvar esse episódio, porque são informações extremamente importantes com relação ao seu imposto de renda, ao seu dinheiro. A gente tem uma brincadeira que a gente fala que o pessoal do Brasil acha que dinheiro nasce em árvore nos Estados Unidos, mas esse é o seu dinheiro, esse é o seu suor, seu sacrifício. Então é importante você aprender como lidar com o seu dinheiro, especialmente quando vem para as regras do imposto de renda nos Estados Unidos. Se existe uma coisa que dá cadeia nos Estados Unidos, como eu ouvi dizer que no Brasil também, né, é sonegar ou mal administrar como você reporta o seu imposto de renda. Então fica a dica, muito valioso o que você está falando. Exatamente. E aí, pessoal, eu deixo até a história de Al Capone, né? Para quem não conhece ou não é dessa época, né? Procure saber quem foi Al Capone na década de 30 em Chicago, né? Ele foi um dos maiores gangsters, né, que já existiu na América. Dominava ali o norte do país praticamente. E foi preso por não pagar imposto. Ele tinha um monte de coisa errada. Ninguém conseguiu provar um culpar crime. Culpar de nada. Mas o IRS foi lá e colocou. Pegou o cara. Prendeu. Inclusive, para quem não sabe, o termo lavanderia, lavagem de dinheiro, vem exatamente da história de Al Capone, onde ele lavava o dinheiro do tráfico com as lavanderias que ele tinha na cidade de Chicago. Olha. Né? Então, é daí que veio essa... Que legal, eu não sabia disso. Lavagem de dinheiro. Olha que interessante. Inclusive tem o filme a Lavanderia que vocês podem até aprender um pouquinho mais. Me diz uma coisa, só fazendo uma pergunta, ainda continuando no tema do imposto de renda. Na sua experiência, quais são as deduções que a comunidade brasileira, a comunidade latina de um modo geral, mais usam como benefícios? Quais são aquelas deduções que você pode contar, que faz sentido? Talvez as pessoas de casa, elas não conhecem essas deduções que elas têm direito. Uhum. O que você tem mais visto? Isso é pergunta importantíssima e eu vejo isso realmente as pessoas... primeiramente, para quem tem uma empresa, gente, assim, entenda que a contabilidade, ela é uma ferramenta de gestão, tá? A contabilidade não tem que ser vista como uma coisa chata, um negócio insuportável. Eu não entendo nada do que é débito e crédito. Você não precisa entender. Traz para mim que eu vou te explicar como funciona, tá? Mas toda empresa, seja ela pequena, média, grande, você precisa ter a sua contabilidade em dia. Você precisa saber o quanto você ganha, você precisa saber por onde o seu dinheiro está saindo, né? Seja com cartão de débito, seja com cartão de crédito, você precisa ter esse controle, né? É uma questão financeira, porque assim, uma coisa que as pessoas, eu recebo muito isso, a minha empresa deu prejuízo, mas aqui na minha conta bancária tem $15 mil. Eu falo, gente, o que você tem em caixa não é lucro ou prejuízo. Isso chama-se disponibilidade. São coisas completamente diferentes. E as pessoas, quando vão ver o resultado, assim, falou, caramba, mas eu gastei $10 mil em alimentação. E onde você isso? Tá no teu extrato. Entendeu? Tá lá, você que não viu, né? Ou não conseguiu acompanhar. É natural, gente, eu entendo, né, que as pessoas aqui trabalham muito, não é? Pessoas estão no dia a dia, fechando contrato, estimate, visitando cliente, não tem tempo de fazer a sua contabilidade, mas é para isso que nós, contadores, estamos aqui exatamente para fazer esse papel, para te ajudar, para fechar o mês para você, te mandar os reportes mensais, para que você consiga entender aonde que a sua empresa está e para onde que você tem que ir. Porque senão você fica meio que andando em círculo, né? Esse é um ponto importante, te interrompendo, a questão de procurar um contador não só no período fiscal. Mas é que eu tô falando. Porque aí o cara traz, recebi, sei lá, $70 mil
e gastei 60, mas não é o suficiente. Eu preciso saber em que você gastou. Exato. Se dá para deduzir, se não dá. É o que né? eu falo, a contabilidade hoje é uma ferramenta de gestão na empresa. Uma coisa também que as pessoas precisam entender, gente, imposto é o fim. Imposto é o final de tudo. Eu te entreguei o imposto ali, já acabou. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que fazer a gente tem que fazer o que fazer na contabilidade. Mas vamos lá, o que eu posso deduzir? Eu posso deduzir alimentação, né? De tudo que você gasta durante o ano em alimentação, a gente consegue deduzir 50%, tá? Se a pessoa for se o taxpayer, né? Se ele tiver uma empresa, ele for um driver, ou seja, se ele for um caminhoneiro, alguma coisa assim, essa dedução de alimentação passa a 80%. Porque, ou seja, é uma pessoa que está o tempo todo em trânsito. Só uma pergunta sobre isso aí. Eu já tive essa conversa várias vezes com o meu contador. Existem certas deduções de alimento que podem ser 100%. Se você está pagando, tipo, por exemplo, você pagou o almoço do seu funcionário. Essa dedução, ela é 100%. Ela é 100%. Correto? Correto. É Mas isso mesmo. quando é a sua própria, então ela é apenas 50%. Ela é apenas 50%. Isso é bem... Então, isso que você falou evidencia o quão importante é a gente estar ali acompanhando o seu extrato mensal. Porque assim, se você me dá o teu extrato somente quando você vai fazer o teu imposto, cara, desculpa, eu não vou conseguir fazer ali no detalhe, eu vou passar o olho e olha, isso aqui. E passou, entendeu? Ao fato daquele cliente que está ali, todo mês fazendo. Chegou no final do ano, entrega uma folha, tá aqui, tá lindo. É só aquilo ali pegar, fazer como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V pro imposto e tá feito. Fechou. Que legal, hein? Você não Ou seja, a contabilidade é feita mês a mês. Eu sei que isso daí é óbvio, mas para muitos não é. Né? Eu mesmo já deixei muitas vezes para trás e só procuro o contador no final do ano ou no período fiscal. Ou então quando acontece algum problema. E aí fica complicado. Recebi uma notificação, o que eu faço? Eu falo, chora, porque já foi notificado. Desculpa. Agora não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É o que a gente tem que entender o motivo pelo qual você foi notificado e tentar aqui fazer uma ponte com a ARS para você tentar parcelar isso, você tentar fazer alguma coisa. Mas, cara, o fisco já te notificou. O interessante é que você está falando isso, essa preparação para o imposto, ela é tão importante. Isso mudou a minha gestão da minha empresa a partir do momento que a gente passou a ter essa pessoa que faz todos os meses. Porque agora a gente consegue ver o repórter mensal que você está falando, a gente olha e fala, cara, comparando esse mês com o mês passado, a gente gastou mais dinheiro aqui. Por quê? Por que a gente fez isso? E o legal que aconteceu o ano passado foi o primeiro ano que a gente fez. Cara, quando chegou mais ou menos no mês de outubro, Robson, eu já tinha uma ideia de como iria ser o meu imposto de renda. Eu já tinha uma boa ideia, de 10 meses já dava para ter uma projeção. É isso aí. Então eu sabia o que eu poderia gastar, aonde eu precisava gastar, para poder ter os benefícios das deduções, o que eu nunca tinha feito antes. E o que faz total diferença, né? Foi maravilhoso, porque eu comecei a dizer assim, não, estou precisando encontrar gastar mais dinheiro nessa área. Boa. Uma coisa que eu também aprendi aqui, você tem que fazer o ARS trabalhar para você e não você para o ARS. Explica aí melhor. Vamos lá. Existem caminhos, né, legais como você deduzir as suas despesas. Só que você não vai fazer isso na pessoa física. Você tem que fazer isso através de uma empresa. De acordo com o ARS, a minha dedução na pessoa física, elas são mínimas. Exatamente. Tá? Ao fato de que se você tem uma empresa e você consolida as suas despesas na empresa, é diferente. É como você falou. Poxa, eu estava em outubro, no mês 10 eu já sabia quase que eu ia pagar de imposto. Não é verdade? Por quê? Porque você teve um trabalho, você consolidou. Né? E dali você pode até fazer uma conta, não, esse ano eu quero pagar X de imposto. Com a tua contabilidade mensal, isso está muito fácil. Porque a gente faz também esse planejamento, né? A gente faz esse acompanhamento. É aquela coisa, se você é um empresário e você quer saber onde você quer chegar, você precisa de um planejamento, gente. Verdade. Acontece que muita gente, sabe, é muito informal. As pessoas lidam com a sua própria empresa de uma forma informal. Gente, não vai dar certo, desculpa. E uma das coisas que eu acho que foi uma das lições mais valiosas e simples, né? Não misture
o pessoal Exatamente. com o empresarial. Isso o físico é- com o jurídico. Você pode comentar um pouquinho mais nisso? É, Muito e- empresário roubando da própria empresa, né? Porque ele confunde. Não, é ele isso acha que aí. todo o dinheiro que tá lá é dele. E, É isso enfim, aí. tem uma confusão. É isso aí. Então, assim, existem gastos pessoais que não condizem, né, não podem ser deduzidos da empresa. Vou dar um exemplo. Pagamento de imposto. Eu não posso deduzir pagamento, porque assim, se eu já estou pagando imposto, eu não vou deduzir algo. Entende? É uma coisa meio... Né? Dedução da dedução. Aí não, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí como é que eu tenho que colocar isso? Eu tenho que fazer isso como uma retirada. Eu não tenho outra conta a classificar isso. Então isso fica lá no equity da empresa como uma retirada. E aí está passivo de caber ali uma tributação, porque é uma retirada. Entendeu? Então, assim, coisas pessoais. Eu vou no shopping, eu quero comprar, sei lá, meus filhos estão indo bem na escola, eu quero, né, fazer um dia no shopping com eles. Cara, acontece. Gasta na tua conta pessoal. Entendeu? Não faz isso na empresa, porque assim, eu não vou conseguir. Isso não é deductible. Vamos lá. O que é dedutível e o que não é dedutivo? Essa conversa é boa, tá? É. Porque eu gosto disso. Vamos lá. Vamos lá. Alimentação é dedutível? É dedutível. Como eu falei, 50% e tem essa condição de assim, poder dependendo do que você do Se eu tipo. pagar um almoço, por exemplo, meus funcionários, é 100%. É 100%. Ok? Mas vamos lá. Internet. Né? Hoje é muito comum as pessoas também trabalharem em casa. Então, assim, eu consigo deduzir isso. Tá? Telefone. Você usa o teu telefone a toda hora para negócios. Né? WhatsApp, enfim, o que seja. Se você utiliza, gente, a tua casa, se você tem um home office, 25% das despesas são dedutíveis. Seja de rental, se o local que você mora é alugado, 25% do rent ele é deductible. Tá? Assim como as utilities que você paga, como eu já falei, a internet. A gente tem, se você usa o seu veículo, né, para trabalhar, mesmo que ele não esteja em nome da empresa, a gente tem a milhagem. Né? O IRS ele paga 0,56 cents de dólar para cada milha rodada. Então você faz ali uma média no ano e a gente consegue deduzir. Isso é um benefício enorme. Exatamente. E assim, se o veículo estiver em nome da empresa, a gente faz a dedução da depreciação ainda, entendeu? Então assim, é o que eu falo, existem os caminhos, não existem manobras, existem os caminhos onde a gente pode fazer as deduções que são legais. Agora, se você fizer acontecer na tua pessoa física, aí eu não consigo te ajudar. Não tem como. Porque assim, basicamente, o que eu deduzo na pessoa física? Eu consigo deduzir os juros do mortgage, né? E se a pessoa tiver uma casa comprada, se ela pagar o financiamento ali, eu consigo deduzir o tuition, apenas se os filhos já estiverem no college, e se a pessoa tiver uma despesa médica acima de $25 mil. Acabou. Eu tenho um irmão que ele é advogado e eu falo para ele o tempo todo, cara, você já abriu tua LLC? Você precisa trabalhar, não importa a sua função, você tem que trabalhar através da sua LLC. Porque os benefícios, quando você trabalha através de pessoa jurídica, são inúmeros. Exato. Versus você trabalhar por pessoa física. Esse país, ele é movido adiante pela inovação, pelo empreendedorismo, as oportunidades que você tem como empreendedor, investidor, sabendo, através de pessoas como você, né, que tem o expertise, como utilizar os códigos do IRS ao seu benefício. Exato, é o que eu falei, usar o IRS a seu favor e não o IRS contra você. Né? Gente, a Receita Federal Americana, eles são, assim, eu desconheço, claro, a gente tem, posso dizer, a Receita Federal do Brasil, eles são referência mundial em termos de controle de tributos, tá? O IRS eu fiquei um pouco decepcionado no quesito assim, a gente ainda anda muito como se fosse há 10, 15 anos atrás no Brasil. Né? Sério? Eu recebo fax, a gente manda coisas via fax, imagina fax, uma coisa assim que você... Tem gente que não sabe nem o que é hoje. Você fala em fax, o que é fax? Não sabe. Mas o IRS ainda se comunica com você através de fax. Mail, né? Você manda lá o teu imposto por mail, né? Pessoas que fazem o imposto, né, por si, fazem à mão. O cara faz, tem formulários de imposto, o cara preenche lá e manda. Mas isso não quer dizer que eles não tenham controle. Tá? Então, assim, isso que eu acho, assim, incrível.
né, por todos esses meios ainda meio que retrógrados, né? A gente está falando em 2024, onde a tecnologia está aí a todo vapor. Não, eles se ainda utilizam de meios ainda utilizados há muitos anos, não mudaram, mas eles não deixam de ser eficientes. Isso é uma coisa assim que eu acho impressionante. Uau. Se você não fez algo, ou se você deixou de fazer, pode passar. Não vou dizer que você vai ser pego, porque também, também é uma quantidade de pessoas inúmeras, né? Não tem como a gente mensurar. Mas, não fica também naquela todo ano que, cara, correndo risco, né? Uma hora a conta chega. Chega um dia que pega. Eu vou dar aqui um highlight bem rápido. Fala. Né? Vamos lá, gente. A LLC. Quais são as alíquotas da LLC? Como eu falei no início, né, aqui do nosso papo, é na pessoa física. E na pessoa física existe uma tabela progressiva de 10% a 37%. Tá? Ao contrário de que na corporation, é uma alíquota fixa de 21%. Então, assim, por isso que eu falo, você só abre uma corp realmente se você... porque você não sabe porque você está abrindo uma corp, tá? Ou porque você, de repente, não pode trabalhar e a corp é que paga o imposto. Tem essa diferença. A LLC, né, quem paga o imposto é o sócio e a corporate, ela limita a corporação, tá? Então, assim, isso não desce para o sócio. Então, tem muita gente que utiliza a corporate, paga um imposto maior se oferir lucro por conta disso, né? Para continuar trabalhando. Ok, e tá tudo bem. Mas, assim, estrategicamente não é algo interessante, tá? Você tá pagando muito mais do que se fosse numa LLC, tá? Cara, que assunto fantástico. Só uma pergunta. Digamos assim, você foi pego no red flag, que eles chamam, né? Na bandeira vermelha, você foi pego no pente fino do IRS e você tem uma auditoria. Como você se prepara e o que fazer? Então, de novo, a contabilidade ela é fundamental para que você passe numa auditoria de uma forma tranquila, gente. Se você tiver os seus papéis, os seus números devidamente contabilizados, se você tiver os seus números dentro de um QuickBooks, que é o sistema que a gente usa, né, para a gente contabilizar, onde eu consigo tirar o reporte, tanto o balance sheet, que é o balanço patrimonial, assim como o Profit and Loss, que é lá a demonstração de resultado do exercício, se você tiver tudo isso direitinho, se você tiver o seu statement bancário, né, arquivado de uma forma adequada, se você provém de você faz serviço, você tem que ter as suas invoices para quem são os teus clientes. A gente acha que você tem uma empresa, não vou emitir invoice. Cara, emita uma invoice. É uma coisa tão simples. Existem softwares, apps que você emite... Gratuito, né? É gratuito, você não precisa nem pagar por isso. Mas assim, você precisa ter os teus registros de uma forma adequada, organizada, para que, num eventual problema como esse, cara, você não lembra o que você almoçou ontem. Imagina o que você fez há 2 anos atrás, você não vai lembrar. Então, assim, se você não tiver isso organizado, você vai ter problema. Aí o que vai acontecer? Vai te custar mais caro, né? Porque eu vou precisar olhar, cara, me dá tudo. E aí aquela coisa, é tempo, né? Assim, uma coisa que aqui a gente sabe, tempo é dinheiro, né? Time is money. Então, assim, para eu parar o que eu tô fazendo, para me dedicar a uma auditoria, tudo bem, eu vou fazer um trabalho, mas assim, isso vai te custar mais caro. Ao fato de que se você já tivesse feito aquilo mensalmente, a dor seria quase nenhuma. Tá aqui, quem não deve não teme. Olha, eu preciso saber disso aqui. Tá aqui, cadê as invoices? Tá aqui. Cadê os últimos, o balanço do ano e quero o Profit and Loss dos 12 meses? Tá aqui, bum. Acabou, tá pronto. Manda. E quando eles recebem esse tipo de informação, tipo assim, porque a auditoria ela funciona com teste, na verdade, né? Então eles vão pedindo evidência. Quanto mais evidência você não entrega, aquele quantidade de teste ela vai aumentando. Então imagina, ele pede 3 invoices, você não tem. Ou então você só entrega uma. Aí daquelas 3 viram 10. Entendeu? Ele vai te pedir fazendo mais solicitações. Porque assim, se você não entregou o mínimo, então você tá com certeza eles conseguiram pegar o motivo daquela... Por que te deram a red flag? Poxa, que interessante. Muito bom, muito bom. Eu confesso para vocês que eu não fiz nem metade das perguntas. E eu vou te falar, vai acabar virando um episódio 2 de novo. Olha, gente, é tanto conteúdo que a gente traz para vocês que a maioria dos nossos episódios tem virado 2. Tem virado 2. Porque é muito conteúdo que a gente quer poder compartilhar com vocês.
Isso aí. E eu agradeço muito, Adriano, o seu conhecimento. Talvez esse a gente não vá fazer 2, mas eu quero deixar as portas abertas para uma próxima visita e a gente conversar um pouco mais a fundo sobre contabilidade, sobre preparar o seu imposto de renda, especialmente quando tiver já ali perto do final do ano, que todo mundo está pensando nisso, já está chegando. Eu acho que é um momento também que a gente pode voltar a essa ideia. Sem dúvida. Gente, uma coisa também eu queria deixar também registrado para vocês é o seguinte: procure uma pessoa capacitada, tá? Procure realmente alguém de confiança, que conheça, que saiba o que está falando. E mais, procure alguém que fale a sua língua, tá? Porque a gente também tem esse problema. Muitos brasileiros que eu já atendi tiveram problemas com hispanos. Não que os hispanos sejam um problema, gente, eu não estou falando isso, mas assim, a questão do idioma, isso causa dúvida, você não entende claramente, fica coisa pelo caminho. E aí, enfim, você acaba sendo prejudicado. Na falha da comunicação pode gerar um problema maior. Exatamente. Você fala uma coisa, ele entende outra e vice-versa. Então, assim, procurem realmente um profissional que fale a sua língua, que você consiga, né, expressar, colocar os seus problemas, as dúvidas que você tem, para que você saia dali tranquilo. Esclarecido, né? Muito bom. Gente, estamos chegando a mais um final de um episódio. Fantástico conteúdo. Espero que você possa compartilhar com o seu amigo, compartilhar com a sua família, com aquelas pessoas. E, acima de tudo, não apenas compartilhar, mas que você possa aplicar o que você aprendeu dentro da sua própria empresa, procurando profissionais capacitados para te auxiliar. Nós queremos ver o êxito da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, queremos que você cresça, queremos que você se expanda, queremos que você se torne tudo aquilo que você tem potencial para se tornar, mas para isso você precisa de pessoas capacitadas ao seu lado. É para isso que a gente se dedica tanto em trazer pessoas qualificadas, pessoas que podem compartilhar e agregar algo com você. Agora, algo bem importante que eu posso compartilhar, Adriano, aquilo que a gente falou? Deve. Gente, conversando com o Adriano, ele, de uma maneira muito generosa, se propôs as 10 primeiras pessoas, os seguidores do Latin Cash, os 10 primeiros seguidores do Latin Cash que entrarem em contato conosco através do comentário no YouTube ou no Instagram, dizendo que gostaria de fazer parte de uma consultoria. Eu não estou falando mentoria, é uma consultoria completamente grátis. E também, dentro dessa consultoria, você vai ter o seu imposto de renda feito pelo Adriano gratuitamente. As 10 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco nos comentários ou no Instagram ou no YouTube vão ter essa consultoria grátis. Isso é um presentaço, Robson. Olha como é importante você ficar até o final, tá vendo? Vamos começar a soltar alguns bônus aí só no final dos episódios. Então, fiquem atentos. Quem ficar até o final vai começar a receber esses bônus aí. Olha aí, então fica ligadinho. Então, entre em contato conosco, não perde tempo. Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir este assunto. Entre em contato conosco através dos comentários. Nos siga no canal do YouTube e Instagram. Eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante tudo que está sendo feito. Até a próxima, um grande abraço e nos vemos em breve. Valeu, pessoal. Até mais.